Olá pessoal, aqui é o professor Luismar e essa é mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, geometria espacial, corpos redondos. Vem comigo. Ó, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com corpos redondos. Então, por exemplo, esferas, né? Como é o exemplo aqui dessa usina, tá? Temos também cilindros, né, gente? Então aqui nós temos silos de armazenagem, então temos cilindros. Aqui nós temos cones, né? Um exemplo de cone aqui que a gente vê na estrada. Temos exemplo de esfera. Tá ok, gente? Sim, a Terra é uma esfera quase perfeita, né? A gente achatada nos polos. Se você é um planilço e acha que a Terra é plana, por favor, vá para outro canal, não perca o seu tempo estudando, ok, gente? Mas para você que quer estudar, quer conhecimento científico, né, gente? A Terra é uma esfera, ok? Quase perfeito. Então aqui, gente, a gente vai começar vendo os cilindros, ok? Então aqui nós vamos começar com os elementos de um cilindro. Quais são os elementos de um cilindro, gente? Bom, vamos começar por esses aqui, ó. Observem que um cilindro ele é feito por duas bases, ok? Aqui nós temos um plano alfa e um plano beta. Esse plano alfa ele é paralelo ao plano beta, tá? Depois nós temos que formando aqui dois círculos, duas circunferências, os círculos, porque a gente também quer a parte de dentro, tá? Então nós temos duas circunferências, que nós vamos chamar de base, uma no plano alfa e o outro no plano beta, tá? Depois nós temos aqui, se eu ligar todos os segmentos de reta que ligam uma base na outra, de um plano a outro, nós chamamos esses caras de geratrizes, tá, gente? Então, todos os segmentos que ligam a base inferior à base superior, nós chamamos de geratrizes, tá? Que são essas retas que ligam a circunferência, tá, gente? Então não é o círculo, é a circunferência. Também temos aqui a altura do cilindro, que vai ser a distância de um plano ao outro ou de uma base a outra, tá? E também temos aqui o eixo de rotação, porque esse cilindro ele pode ter uma rotação, né, no centro dele, então formando assim esse cilindro, ok, gente? Então esses são os elementos de um cilindro. Bom, também temos aqui, gente, o raio, né, da base, tá? Então temos o raio, temos a altura, temos a geratriz, que é essa distância aqui, né, e assim por diante. Bom, observe também que nós podemos classificar os cilindros em cilindro oblíquo ou cilindro reto. O cilindro oblíquo, obviamente, quando ele tem uma angulação aqui diferente de 90 graus, tá? E cilindro reto quando eu tenho, né, que o centro da circunferência de cima e o centro da circunferência de baixo formam um segmento de 90 graus aqui no meio entre as duas. Tá? Também podemos chamar esse cilindro reto de um cilindro de revolução, porque observem o que acontece aqui, gente. Tá? Esse cilindro, ó, se eu girar, né, esse retângulo dentro do cilindro, eu formo um cilindro de revolução, ou seja, basicamente eu pego um retângulo qualquer, né? Então se eu pegar aqui um retângulo qualquer, pego um retângulo e eu giro este retângulo num eixo de rotação, que é aquele eixo central, eu formo assim um cilindro, como a gente pode ver aí na imagem, né? Bom, então também temos, quando a gente fala de cilindro, a gente pode falar de área da superfície. A área da superfície do cilindro, gente, ela é muito simples de a gente entender. Observe que nós temos um cilindro. Esse cilindro, ele tem a base superior, que é uma circunferência, e um círculo, né? Temos a base inferior, que também é uma circunferência. Se nós pegarmos aqui o comprimento da circunferência das duas e girarmos, né, essa circunferência, nós vamos ter o comprimento da circunferência, que é dado pela fórmula comprimento é igual a 2πr. Aqui a gente tem uma dica, né, que é o K2πr, né, a borda da pizza. O comprimento da circunferência da pizza é a borda K2πr. Ou seja, π, lembrando que é o 3,14 aproximadamente, né, gente? Nós já falamos sobre isso. O π é um número irracional, que é aproximadamente 3,14. Geralmente a gente usa esse valor. O raio é esta distância aqui. Então aqui nós temos o raio. Então se eu traçar o raio, então, é a metade do diâmetro, vale a pena lembrar disso, né? Lembrem, tá, gente? Que o raio é igual ao diâmetro divididos por 2. Muitos problemas não dão raio, sim o diâmetro, tem que fazer essa divisãozinha por 2. Observe também que se eu ligar esses dois comprimentos de circunferência, eu consigo formar um retângulo. E este retângulo, a base dele
é o comprimento da circunferência que o gerou, né, que é 2πr. Temos também a altura desse retângulo. Vale lembrar, gente, né, que a área do retângulo, desculpa, as áreas da circunferência, né, que são essas duas aqui, nós temos πr ao quadrado, então a área, nós já vimos isso anteriormente também, tá? Vou deixar a descrição do vídeo aqui sobre isso aqui embaixo, tá? Então aqui vocês têm a área da circunferência, que é πr ao quadrado. Como eu tenho duas circunferências, eu tenho duas bases, então nós temos a área da base 1 e a área da base 2, tá? πr ao quadrado. Também temos aqui a área lateral, então aqui nós temos a área lateral, aqui nós temos a área 1, e aqui, que não está aparecendo, porque está no fundo, né, gente, a área 2. Então nós temos aqui a área lateral, que é base vezes a altura deste retângulo. Quem é a base desse retângulo? 2πr. Isso aqui é a nossa base. Então, substituindo ali na fórmula, eu vou obter 2πr vezes a altura. Então, aqui nós temos a base e vezes a altura. Observem, gente, que a área lateral é esse cara, né? 2πr. A área da base vai ser o seguinte, ó. Qual vai ser a área da base? πr ao quadrado mais πr ao quadrado. Então, a área da base é SB1 mais SB2, que é a área dessa aqui mais a área dessa aqui. Tá? Como elas são iguais, eu posso dizer que é 2 vezes πr ao quadrado. Bom, e aí, gente, a área total já apareceu aqui, né? A área total vai ser 2πrh, ou seja, vai ser a área lateral mais as áreas da base, né? Das duas bases, que é 2πr. Ou seja, eu vou ter 2πr, botando em evidência, vezes a altura mais r. Basicamente, o que a gente calculou aqui foi o seguinte. Observe. Então, aqui nós temos que a área da base é 2πr ao quadrado, porque são duas bases, a S2 e a S1. Então, esta área da base é a soma da S1 com a S2. Né? Lembrando que a área aqui é πr ao quadrado, como são duas, 2πr ao quadrado. A área lateral vai ser 2πrh. Por que 2πrh? Porque o comprimento da circunferência, né, ele vai ser a nossa base do retângulo. Então, 2πrh. Bom, e, gente, o que a gente tem? Ó? Então, nós temos que a área total vai ser a área da base mais, né, a área lateral. A área da base, como são duas, é 2πr ao quadrado. Mais a área lateral, que vai ser 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura. Se eu colocar em evidência 2πr, observe que eu tenho 2πr nos dois. Eu vou ficar com 2πr colocado em evidência, vai ficar r mais h. Mudando aqui a ordem, eu vou ficar com 2πr vezes h mais r, onde r é o raio da base e o h é a altura. Bem simples a fórmula. Um exemplo, vamos pegar aqui, né, uma latinha de milho, tá, gente? Essa lata de milho, por exemplo, suponha que ela tenha 7,5 centímetros de diâmetro em cima e ela tenha uma altura de 8 centímetros. Como que a gente vai calcular a área? Ou seja, a empresa que está fazendo essa lata quer saber quanto ela vai gastar de alumínio para fazer essa latinha. Tá? Desconsiderando aqui essas bordinhas, tá, gente? Aqui a gente está desconsiderando algumas coisinhas, alguma curvinha que ela possa ter, tá? Então aqui ela é um cilindro perfeito. Então aqui nós temos, então, que a área total, pela fórmula que nós vimos, é 2πr vezes h mais r. Tá? Esqueceu da fórmula, lembra? Faz a área da base superior, faz a área da base inferior, faz a área lateral, depois soma as três, tá, gente? Mas pela fórmula nós temos aqui que a área total vai ser igual a... Aqui eu já tinha colocado, né? Então vai ficar 2π vezes o raio, gente. Notem o seguinte... Nós temos aqui que o diâmetro é igual a 7,5. O raio é a metade do diâmetro, ou seja, o raio é igual a 3,75. Então, trocando aqui os valores, né, o raio vai ser o 3,75. Né, coloco no lugar do raio. A altura é 8, então a altura aqui é 8 da latinha, 8 centímetros. Fazendo os cálculos, né, gente, vai ficar 2 vezes 3,75, dá 0,5 π. Né? E 8 mais 3,75 dá 11,75. Fazendo a multiplicação aqui, 7,5 vezes 11,75, eu vou obter 88,125 π.
Aqui já estaria boa a resposta, tá? Geralmente no Enem a resposta fica assim, com o π. Se na questão lá do vestibular, do Enem, ou no dia a dia, né, a gente não vai usar o π, a gente vai usar o valor aproximado de 3,14. Fazendo os cálculos, então, substituindo o π por 3,14 e fazendo as contas, nós vamos encontrar que esta latinha tem uma área, ou seja, ela vai gastar de alumínio 276,7 centímetros quadrados. Lembra que a área sempre fica ao quadrado, tá, gente? Então é isso que eu vou gastar de lata, tudo bem? Simples. Depois nós temos o volume de um cilindro. O volume de um cilindro é muito fácil. O volume, gente, de um cilindro é a área da base vezes a altura. Lembrando que a área a gente escreve aqui com S porque do inglês surface, né? Bom, a área da base, para quem não lembra, a área, né, da base aqui é πr ao quadrado. Vezes a altura vai ficar πr ao quadrado vezes a altura, tá, gente? E essa é a fórmula do volume do cilindro. Muito, muito, muito simples. Só basta lembrar, né, gente, da área da circunferência, ok, minha gente? Exemplo, vamos pegar novamente a nossa latinha, que tem 7,5 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Qual vai ser o volume da nossa lata? O volume vai ser πr ao quadrado vezes a altura, né? Aonde eu vou substituir o raio e a altura, lembrando que o raio é a metade do diâmetro, então o raio é 7,5 divididos por 2, o que dá 3,75 centímetros. 3,75 ao quadrado dá 14,0625, né? E aqui, gente, né, nós temos vezes 8, resolvendo isso aqui vai ficar 112,5 π centímetros cúbicos. Novamente, geralmente essa questão aqui já se resolve no vestibular ou no Enem. Na vida real, nós vamos substituir o π por 3,14, vamos efetuar o cálculo, então vamos encontrar que o volume dessa latinha é de 353,25 centímetros cúbicos. E aqui tem uma curiosidade, geralmente volume a gente usa litros, né, gente, não centímetros cúbicos. Então aqui a gente pode fazer uma transformação, acompanha comigo, ó. O volume dessa lata a gente encontrou 353,25 centímetros cúbicos. 1 litro significa 1.000 centímetros cúbicos. Então, 1 litro representa 1.000 centímetros cúbicos. Tá? Ou seja, se eu pegar X litros igual a 353,25 centímetros cúbicos, nós temos que 1 litro está para 1.000 centímetros cúbicos, assim como o X está para o valor que nós encontramos. Eu posso cortar aqui o centímetro cúbico, né? 1 passa multiplicando, então vou ficar com 353,25 divididos por 1.000, eu vou encontrar 0,35325 litros. Geralmente não usamos essa medida. Então, se nós andarmos aqui 3 casinhas com a vírgula, nós vamos encontrar mililitros, né, gente? Então, quer dizer que essa latinha tem 353 ml. Olha que interessante, né? Então, muito fácil calcular o volume, gente. Basta saber a fórmula, né? Nós temos algumas relações importantes que vale a pena lembrar, né? Lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, ou 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Tá? Depois nós temos, faça um exercício em casa, pegue uma caixinha de leite e multiplique o comprimento vezes a profundidade vezes a altura. Tá? Então, comprimento vezes largura vezes altura. Vocês vão encontrar aproximadamente 1.000 centímetros cúbicos. Por que aproximado? Porque tem a parte da embalagem, a parte de fora, as dobras e tal. Mas vocês vão encontrar um valor bem próximo de 1.000 centímetros cúbicos, o que quer dizer que lá dentro tem 1 litro de leite. Tá? E 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Imagina uma caixa d'água quadradinha, né, gente? Vocês vão encontrar esse valor também. Olha que interessante. Tá? Então, essa relação aqui desses 3 valores é importantíssimo que vocês lembrem, tá, gente? Isso é muito, muito importante. Também temos uma seção meridiana do cilindro, que nada mais é do que eu pegar um cilindro e cortar ele no meio. Se eu cortar um cilindro no meio, gente, o que acontece? Se ele for oblíquo, né, eu vou ter um paralelogramo. E a área de um paralelogramo é base vezes altura. Neste caso aqui, a área desse cara, que eu estou chamando de A mesmo, né, vai ser 2R, porque aqui, notem, eu tenho RR, então o comprimento aqui desse paralelogramo, que é a base, vai ser 2R, vezes a altura, que vai ser a altura do cilindro oblíquo. Tá? Então, essa vai ser a área de uma seção meridiana, que passa no meio, né, meio,
né, do cilindro. Se o cilindro for reto, é mais simples ainda, porque é um retângulo, e a área do retângulo também, né, gente? É base vezes altura, que nesse caso vai dar a mesma fórmula. Então não importa se o cilindro é inclinado ou não, o que muda é a altura. Quando ele é inclinado, a altura fica fora do cilindro, e quando ele é reto, a altura a gente consegue medir dentro dele, né, gente? Então, pessoal, muito simples cilindro. Espero ter ajudado vocês. É uma matéria muito simples, tá ok? Então, até a próxima e muito obrigado.